Boa tarde a todos e a todas. Hoje iremos retratar o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. A figura ela mostra duas partículas carregadas de módulo Q e sinais opostos, ou seja, uma positiva e uma negativa, separadas por uma distância d. E essa configuração recebe o nome de dipolo elétrico. Mas o que seria esse dipolo? Dipolo nada mais é que um par de duas cargas, seja elas de mesmo sinal ou diferente. Vamos então calcular o campo elétrico produzido pelo dipolo elétrico no ponto P, situado a uma distância z do centro do dipolo, sobre a reta que liga as duas partículas, conhecido como o eixo do dipolo. Para análise, temos que levar em consideração a carga positiva até o ponto P, que chamarei de R+, e da carga negativa até o ponto P, que chamarei de R-, e a distância entre as duas cargas, pois ao mesmo tempo que ambos estão se interagindo entre si, que é de acordo com a lei de Coulomb, simultaneamente vão se interagir com o ponto P. Não esquecendo que o campo elétrico da carga positiva é um vetor diferente do campo elétrico da carga negativa. Aplicando o princípio da superposição, que nada mais é que a soma vetorial, vemos que o módulo do campo elétrico, no ponto P, ele é dado por isto é, o campo elétrico gerado pela carga positiva menos o campo elétrico gerado pela carga negativa. Como estão no mesmo alinhamento formando 180 graus, isto é, em que ambos devem ser paralelos ao eixo do dipolo, que foi tomado como sendo o eixo Z. Aplicando a fórmula da carga pontual, lembrando que primeiramente que a carga pontual era aplicada para calcular apenas uma carga, ou seja, ela será aplicada aqui e aqui. Então, aplicando a fórmula da carga pontual, a gente tem que o campo elétrico é igual a minha constante, que é 1 sobre 4πε0, vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Nesse caso, é a minha distância da carga positiva. Lembrando que eu estou seguindo essa equação de cima. Menos 1 sobre 4πε0 vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, que nesse caso agora seria a minha distância negativa. Isso implica que o campo elétrico é igual a o módulo da carga geradora vezes 4πε0 vezes a distância entre a carga geradora do campo elétrico e o ponto considerado ao quadrado. A pergunta é, qual é a distância das cargas dessas cargas aqui até o ponto P? Sabemos que da carga positiva até a carga negativa temos D de distância, e da carga positiva até o centro do dipolo é equivalente a metade de D, ou seja, D sobre 2. Portanto, a distância da carga positiva até o ponto P é Z menos D sobre 2. Já a distância da carga negativa até o ponto P é Z mais D sobre 2. Lembrando, né, que tudo isso daqui é elevado ao quadrado, que é a distância. Onde este carinha aqui, que é o Z, ele aparece, pois a carga de prova é o próprio eixo Z.
Continuando, agora a gente vai aplicar várias manipulações matemáticas. Como temos alguns termos em comum, a ideia é colocar em evidência, ficando assim. O campo elétrico, né? Esse valor que eu vou manter, que eu vou colocar em evidência, vai ficar 1 sobre a minha distância, que eu acabei de dizer ao quadrado, z, né? Desculpa, z menos d ao quadrado elevado a 2, menos 1 sobre z mais d sobre 2 elevado ao quadrado. Colocamos os termos em evidência. Continuando, né? Isso implica. Vou apenas copiar essa primeira parte aqui. Aqui a gente pode resolver o quadrado da diferença menos o quadrado da soma. Resolvendo, a gente fica com z ao quadrado menos z vezes d mais d sobre 4 elevado ao quadrado, porque seria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do segundo, mais, nesse caso negativo, menos 2 vezes o quadrado do segundo, certo? Onde aqui ficaria 2 sobre 2, cortaria, resultaria menos z sobre d, menos z vezes d, e aqui também. Aqui, novamente, seguindo o mesmo padrão, né, de modo similar, vai ficar z ao quadrado mais, né, z vezes d mais d ao quadrado sobre 4. Isso implica, né, que o campo elétrico é igual, vamos copiar essa parte, manter ela, né, 4πε são 0. Aqui, a gente pode ver que z ao quadrado, ele é maior potência, então a gente pode tirar ele para fora. Tirando ele para fora, a gente tem um resultado como 1 menos d sobre z mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. De modo análogo, do lado de cá também será feita a mesma coisa. 1 mais d sobre z, na verdade d sobre z, né? Mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Isso implica, copiando essa parte, essa equação aqui, ela seria o resultado vindo de dois polinômios. Quais polinômios seriam esses? Seria 1 menos d dividido por 2z ao quadrado. E de modo similar também do lado de cá, só que seria positivo. Se a gente resolver esse polinômio, a gente chega nesse resultado. Reduzindo as frações a um mesmo denominador e simplificando, ou seja, tirando o mínimo, a gente tem que o campo elétrico é igual. Vou copiar, né? Vou manter essa parte daqui, 4πε0, z ao quadrado. Como a gente vai simplificar, a gente tem que lembrar que o mínimo, que é esse daqui, lembrando que o mínimo, já que ele é ao quadrado, que a gente olhou como o mínimo já é ao quadrado, e quando eu tiro o outro mínimo, eu tenho que colocar ele ao quadrado também, porque eu vou estar submetendo esses dois mínimos. Então, eu escolhi 1 menos d sobre 2z, certo? Então, como um já está ao quadrado, para me submeter ao outro, eu tenho que colocar ao quadrado também. Ou seja, ele vai se repetir. Então, o denominador, esse daqui dividido por esse, multiplicado por 1, me resulta em 1 mais d dividido por 2z ao quadrado.
esse dividido por esse multiplicado por 1 me resulta em 1 sobre, na verdade, menos, né? Menos, desculpa o erro aqui, por 2e ao quadrado. Basta agora a gente fazer o quadrado da soma menos o quadrado da diferença. Isso implica que o campo elétrico, a parte a qual a gente tem que manter, resolvendo o quadrado da soma, 1 mais, resolvendo esse quadrado aqui, a gente chega no valor que é 1 mais 2 sobre d ao quadrado dividido por 4z, menos, de modo análogo, menos 2 sobre z mais d ao quadrado dividido por 4z. Isso tudo dividindo pela essa expressão aqui, a qual eu tenho que manter ela, por enquanto. 1 menos. Tudo isso elevado ao quadrado. Parei. Como acabamos de resolver o quadrado da soma menos o quadrado da diferença, basta agora a gente simplificar os termos diferentes. Ora, aplicando a lei do cancelamento. Esse vai se simplificar com esse, né, que eu vou cancelar com esse, e esse com esse. O que me resta é que o campo elétrico, essa parte que eu vou estar copiando, o que me resta vai ficar 2 vezes d dividido por z, vai me restar, quando eu fazer a lei do cancelamento aqui, e essa parte que eu vou manter. Simplificando o 4 com 2, pois ambos estão fazendo uma divisão, e z ao quadrado com z vai me dar z ao cubo, isto é, quando eu simplificar o 4 com 2, vai me dar 2π, né, epsilon zero, e z ao quadrado com z vai me dar z ao cubo. Onde aqui em cima no numerador vai sobrar só d, e na parte do denominador vou estar mantendo ela. Essa daqui seria a primeira equação, vou até escrever aqui. Primeira equação que temos para calcular o dipolo elétrico. Contudo, pensando em uma distância pequena, isso nos leva a uma análise. Se d for, como d é a distância, se ele for extremamente grande, o eixo z, que é a carga pontual, e estiver muito, mas muito distante, significa que é uma distância infinita. Nesse caso, d sobre 2e vai ser algo mais muito, posso dizer, algo muito pequeno, menor do que 1. E acaba sendo algo muito significante para nós, onde podemos desprezar o termo d sobre 2e no denominador, né? E o que nos dá apenas 1 sobre 2π epsilon, que é referente à equação de cima, vezes q vezes d sobre z ao cubo. Então, a gente acaba desprezando esse d sobre 2e, por ser algo muito, mas muito pequeno. Aliás, os livros eles retratam o produto Q vezes D, que é o produto da carga pela distância P, onde
O P ele é conhecido como o momento dipolar elétrico. E a unidade P é o coulomb por metro, resultando em 1 sobre 2π epsilon zero. Lembrando que como P é igual a Q vezes D, a gente tem que 1 sobre 2π epsilon zero é vezes P dividido por Z ao cubo. Por fim, podemos observar que Q vezes D são inversamente proporcionais, isto é, vamos imaginar que P seja constante. Se eu aumento o meu Q, para que P permaneça constante, eu preciso reduzir o meu D na mesma proporção. Isso significa que para o campo elétrico no ponto P permaneça o mesmo, se, por exemplo, eu dobrar a distância entre as cargas, eu preciso reduzir a carga pela metade. Sendo assim, o produto Q vezes D, ele é muito importante para caracterizar o dipolo elétrico. E por aqui a gente termina a nossa demonstração.